Bom dia! Preparados para mais uma unidade? A última do ano. Finalmente esse ano está acabando, as coisas estão passando, estão normalizando, vão voltar ao normal, com fé em Deus. E muito em breve eu terei a oportunidade novamente de estar juntinho com vocês, que é o que eu mais quero. Então, nessa unidade, nós teremos muitas novidades, muitas coisas boas para serem executadas, não só pela disciplina de religião, mas pelas outras disciplinas também. Então, eu espero que durante essa unidade nós possamos aprender muitas coisas juntos, como nós aprendemos anteriormente, certo? Que você esteja preparado para viver essa reta final e entender que você precisa a cada dia buscar a presença do Senhor e também se dedicar aos seus estudos para que você possa crescer intelectualmente. Bom, nós vamos começar o conteúdo dessa unidade através do capítulo 13 do livro de vocês, que tem como título Ritual da Liberdade. E ele vem falando o seguinte: a Páscoa é o símbolo da libertação do povo de Deus. O povo de Deus, ele viveu escravizado no Egito durante mais de 400 anos. E durante esse período, eles aprenderam a adorar deuses pagãos e a fazer coisas que desagradavam a Deus. Mas existiam muitas pessoas fiéis que faziam a vontade do Senhor. E chegou o momento em que Deus precisou libertar o povo de Deus da escravidão. E Deus enviou quem, como vocês sabem? Moisés. Moisés foi escolhido para ser o libertador do povo de Deus das mãos dos egípcios. Só que as pessoas têm o hábito de associar Páscoa a ovos de chocolate, a coelho. E essa foi uma tradição que, segundo alguns estudos, surgiu no Egito, sabe? E por surgir no Egito, muitas pessoas acabaram aderindo a essa cultura e praticam ela até hoje. Mas qual é o verdadeiro significado da Páscoa? E por que esse nome libertação? Bom, como eu estou falando para vocês, o povo de Deus estava sendo escravizado e ele precisava ser liberto. E houve um ritual. A gente sabe que Deus enviou 10 pragas diferentes. E a última praga estava relacionada à morte dos primogênitos. E para que a casa dos hebreus, dos judeus, não fosse atingida, Deus disse que eles deveriam matar um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser limpo, manso e completamente puro. E com o sangue desse cordeiro, eles iriam sujar mesmo, passar o sangue nos umbrais da porta, que é o caixão da porta, né? E a casa que tivesse com essa marca do sangue, que representava o sangue do cordeiro, que é Jesus Cristo, ela não seria atingida por aquela praga e nenhum primogênito daquela família seria morto. Apenas quem não estivesse com a marca. Então, quem foi obediente e cumpriu com o combinado com o Senhor, teve a vida de seus filhos primogênitos poupadas. Então, a gente consegue começar a entender os propósitos de Deus aí. Aí o povo de Deus cumpriu o que Deus havia estabelecido e ele foi liberto das garras dos egípcios. Então, a Páscoa ela começou com os hebreus, lá no período de libertação, quando Moisés foi libertar os egípcios através da 10ª praga. E ela significa libertação porque o povo de Deus foi liberto das mãos dos egípcios, mas eles também precisavam se libertar dos pecados, das coisas erradas que eles andavam fazendo, através de tudo o que eles haviam aprendido com a convivência durante tanto tempo com os egípcios. Então, quando nós, às vezes, passamos muito tempo fazendo coisas que desagradam a Deus, ou andando com pessoas, ou com amizades que não agradam a Deus, a gente acaba criando o péssimo hábito de imitar essas pessoas e as coisas erradas que elas fazem. E foi isso que havia acontecido com os egípcios. Mas Deus trouxe libertação para o povo. E durante o período que eles passaram no deserto, eles foram, a cada dia eles aprenderam a se libertar do pecado e a voltar a obedecer a Deus e fazer a vontade do Senhor. Por isso que eles demoraram tanto tempo no deserto, 40 anos, porque eles precisavam também de libertação espiritual. Então a gente vai ver que Jesus, como ele era judeu, ele também comemorava a Páscoa com os seus discípulos. Mas aí a gente vai entender que Jesus comemorou a Páscoa com os discípulos de uma forma diferente. Jesus reuniu os discípulos em um determinado momento antes da sua morte e ele lavou os pés dos discípulos em sinal de humildade, para que os discípulos
entendessem o que iria significar os próximos momentos de sua vida, que era o sacrifício que ele iria fazer por mim e por você. E naquele momento que ele se reúne com os discípulos, né, ele faz uma ceia. E essa ceia, o que tinha nessa ceia? Tinha suco de uva e tinha o pão. E aí Jesus, no momento, depois de lavar os pés dos discípulos, naquele sinal de humildade, ele então partilha com os discípulos aquele alimento e diz para ele que o pão representava o seu corpo, né, que seria sacrificado, e o suco de uva representava o seu sangue que seria derramado na cruz. E ainda mais Jesus disse que os discípulos deveriam fazer aquele ritual, aquela santa ceia, em memória dele, quando eles não estivessem mais aqui. Por isso que hoje os cristãos, para comemorar a Páscoa, eles utilizam a Santa Ceia em memória do que Jesus fez com os discípulos, mostrando que nós devemos, a cada dia, na verdade, nos entregar nas mãos de Deus e entender que o sacrifício de Jesus nos libertou do pecado, nos liberta do pecado e libertou o povo de Deus das mãos dos egípcios e libertou o povo de Deus da escravidão. Então, que nós possamos entender que esse ritual, que a Páscoa, está relacionada a essa libertação que nós precisamos ter a cada dia, que é a libertação do pecado. Que Deus te abençoe, que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. Beijos no coração e até a próxima aula. Morrendo de saudades.